Graças a paz a todos, mais um Discipulando 38. Hoje nós vamos falar sobre algo que vai tocar no coração daqueles que estão dentro da igreja hoje. Eu quero falar para você que às vezes é um pastor, para você que às vezes é um diácono, um presbítero que está seguindo as doutrinas dentro da igreja, das paredes do templo, e aqui Jesus vai trazer algo para nós dentro de um contexto que vai mexer com a tua estrutura, amém? Capítulo 9 ainda de São Mateus, versículo 27, o título é assim: a cura de 2 cegos e um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e eles lhe perguntaram: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus olhou para o cego e perguntou: vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. E ele então, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé de vocês. E a visão deles foi restaurada. Só que aí Jesus então chama eles e o adverte severamente, dizendo assim: cuidem para que ninguém fique sabendo disso. Jesus era muito esperto. E eles então, porém, saíram dali espalhando toda a notícia por aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado até Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar e a multidão ficou ainda mais admirada e disse: nunca vimos nada parecido em todo Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Você que deseja ardentemente fazer a obra de Deus, fazer algo assim, é que o primeiro passo é que quando nós vamos para a igreja, a gente quer virar obreiro, quer virar diácono, quer virar aquele monte de coisa dentro da igreja. Primeiro que a obra de Deus não é dentro da igreja, é fora das paredes. Se você quer realmente ser um grande homem de Deus e levar o evangelho, tem que ser para fora das paredes. Eles vão ensinar o oposto a vocês. Aqui os fariseus falaram o quê? É no nome do demônio que eles fazem isso. É óbvio, porque todas as vezes que algo extraordinário de Deus vai acontecer na vida de uma pessoa, eles vão ter palavras para criticar e para confundir a sua cabeça. Acontece que se você tiver convicção em Jesus, assim como esses 2 cegos tiveram, eles foram clamando, esses cegos, eles foram até Jesus para que fossem curados daquela cegueira. E desta forma, Jesus também quer fazer com você. Você tem que ir atrás de Jesus e não dos homens. Você tem que ir atrás do evangelho, ler essas palavras, colocar elas para dentro do teu coração. Porque quando alguém vir falar para você, você não pode sair para pregar fora, você não pode pegar o seu dinheiro e doar para os pobres, você tem que dar aqui para mim, porque o dinheiro quem administra sou eu, que nem eu já ouvi muitas vezes. Olha, você não pode faltar no culto, você não pode isso, aquilo. Você vai falar: cara, você é louco. Não tem nada disso no evangelho. O evangelho me ensina a fazer o ID. Você é apenas mais uma pessoa da qual eu estou junto, para quando nós estivermos juntos nós cultuarmos a Deus, e para que você também possa ensinar um evangelho verdadeiro e puro, e não fazer como o Pedro estava fazendo lá em Gálatas 1, que estava pregando um evangelho totalmente diferente, onde Paulo teve que repreender ele e falar: olha, que seja amaldiçoado quem pregar o evangelho diferente do que Jesus nos ensinou. Quando você entende essa palavra, ninguém mais te engana. Acontece que para você ser curado como esses cegos aqui foram, você vai ter que ir atrás somente de Jesus e não dos homens. Isso aconteceu comigo. Eu ficava atrás de homens, enquanto eu ficava sendo aprisionado dentro de 4 paredes, não conseguia desenvolver nada na minha vida. A partir do momento que eu comecei a ler esse evangelho, colocar essas palavras para dentro, ninguém nunca mais me enganou. Ou seja, a cegueira foi tirada, a cegueira espiritual foi removida e eu comecei a enxergar. E daí então começou a se espalhar o evangelho perto de onde eu estava e para as pessoas da qual eu estava andando. Tanto que hoje muitas pessoas estão caminhando, conhecendo esse evangelho, e pessoas estão sendo alcançadas com a verdade. Não com o evangelho do negócio, do medo, da culpa, mas para isso você vai ter que fazer igual esses 2 cegos fizeram. Você vai ter que ir até Jesus e falar: eu creio que o Senhor é capaz de remover essa cegueira espiritual de mim. E é isso que Ele vai fazer com você. A palavra diz assim:
que aquele que não tem conhecimento perece. Se você não quer perecer, você precisa de conhecimento. E não é conhecimento do homem, é conhecimento da palavra do Evangelho. É isso que Jesus deseja para a tua vida. E na sequência nós vemos que levaram alguém. Ou seja, a Bíblia não narra, mas esses dois cegos aqui, eles já tinham condições de pegar alguém que estava endemoniado e levar até Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha o poder para curar. Depois que você for remover essa cegueira que você tem, olhando somente para a religião, para as regras e para os homens, para viver para Jesus, com certeza você vai levar pessoas endemoniadas até Jesus, pessoas que não têm vida nenhuma com Jesus, e essas pessoas também vão começar a abrir a boca dela e falar assim como esse mundo começou a falar. Só que tem um detalhe aqui nessa passagem, que eles responderam que sim, e Jesus disse o que para eles? Olha só que interessante. Jesus disse assim: então que seja feita segundo a fé que vocês têm. Você tem fé? Porque fé é plena convicção de que Jesus tem poder para poder transformar a sua vida. Isso é fé. Fé é acreditar convictamente, acreditar sem duvidar. Fé é acreditar de todo o teu coração em algo que você não vê, mas pela fé você acredita que é capaz, você acredita que o Deus vivo que está lá no céu é capaz de mudar a sua vida, de remover a cegueira espiritual e de fazer de você um grande homem ou uma grande mulher de Deus? Se você tem essa fé, Ele vai falar assim, ó, seja feita a tua vontade. Ó, e não precisa espalhar para ninguém não, mas não vai ser, nem precisa você espalhar, porque quando essa libertação chegar na sua vida, as pessoas vão ficar sabendo, elas vão ser impactadas pela glória de Deus, elas vão ser impactadas pelo bom perfume de Cristo que você vai exalar através das suas atitudes, através das suas condutas, por onde quer que você esteja, porque é impossível aquele que está ligado em Jesus não gerar frutos. Esse é o evangelho da libertação, é o evangelho da cura. Muitas vezes quando se fala em cura, já imagina que vai vir alguém doente, você vai impor as mãos e vai curar. Sim, é possível isso pela fé, é possível isso pelo nome de Jesus, só que essas pessoas um dia vão ficar doentes novamente e vão morrer. Agora, espiritualmente, quando elas conhecem a Cristo, elas são salvos e salvos para a vida eterna, e só Ele pode nos dar isso. E esse é o nosso evangelho puro e verdadeiro. Leve esse evangelho àqueles que precisam de verdade, para eles conhecer esse Deus lindo e maravilhoso, que tem poder de tirar a cegueira, que tem poder de fazer você abrir sua boca e falar, e levar as palavras dele, como a palavra diz, aos quatro cantos do mundo. Discipulando 38, compartilha esse vídeo aí no Facebook, entra lá no YouTube, Pastor Vinícius Ferreira, clica no inscrever-se e no sininho do lado para que você receba todos os dias uma porção do Evangelho que não oferece troca nem barganha com Deus, mas oferece um Deus vivo que está lá no céu, de braços abertos, para receber você quando você quiser e falar, Senhor, eu te quero. Ele vai falar, eu estou te esperando, meu filho. Nunca se esqueça, Jesus te ama e fique com Deus e até o próximo Discipulando!